Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez e eu quero fazer com que esse tempo de partilhamento da palavra de Deus seja um culto também. Porque dá pra gente cantar e não cultuar. Dá pra gente também pregar e não cultuar. Então eu quero que esse tempo seja um culto, esse tempo de palavra. Então como é que a gente cultua então no tempo de palavra? Bom, o pregador tem que pregar. Os ouvintes têm que ouvir. E nós todos temos que praticar. É assim que se torna um culto. Então eu gostaria e peço ao Senhor que todos nós possamos reagir à palavra ministrada que eu quero compartilhar essa noite. Que a gente possa reagir, ter uma reação. Porque para tudo que você não tem uma reação relacionada à palavra de Deus, é porque você não crê. É porque você não crê. E você não crê não porque você é incrédulo. Você não crê porque você tem medo. E é isso que eu quero ministrar essa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Quem achou diz amém? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17. Diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele o escudeiro parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E aí vamos lá para o versículo 24, que Davi é enviado aos seus irmãos. Davi chega lá no acampamento, e o versículo 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Vamos lá, versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tanta coisa no texto. Eu não quero me ater tanto a Golias como o personagem. Eu quero me ater mais ao espírito, à ação espiritual que aconteceu com Israel e que nós também sofremos esses ataques. A primeira pergunta que fiz, e ontem lá até, acho que foi a que saiu, né, que surgiu. A primeira pergunta que fiz é que Israel estava se enfileirando para a guerra, e Golias se põe no monte para afrontar Israel, e com a sua palavra de um guerreiro, com a sua palavra de um gigante armado, ele convoca, ou ele ameaça, ou não sei qual a palavra que exata, não me vem na cabeça aqui, essa afronta, dizendo: mande-me um homem só para lutar comigo. O texto diz que Saul e Israel, quando ouviu isso, se espantaram e temeram muito. Ficaram tomados de medo. E a primeira pergunta que fiz é: por que não juntou todo mundo e não falou: vamos dar um pau nesse cara? Por que a palavra de Golias foi determinante para dar uma ordem ao exército de Israel sobre o que eles deveriam fazer? Como é que a palavra de Golias teve autoridade suficiente para impedir Israel de juntar todo mundo e dar um pau no cara? É uma coisa assim, meio ilógica. Porque Golias vem afrontar e fala assim: eu quero um homem só. Aí a Bíblia, nós não lemos todo o texto, porque é longo, mas a Bíblia diz que ele fez isso por 40 dias. 40 dias e ele ia lá e falava assim: tem homem aí? Tem alguém aqui para me enfrentar? Tem alguém aí para me enfrentar? E Saul e todo o exército de Israel, acampado para a guerra com os filisteus, estavam com medo. O que impediu Israel de juntar todos, porque eles estavam todos reunidos, juntar todos e vamos acabar com isso, era o medo que tinha no coração. O medo.
é o contrário da fé. Porque a fé precisa de uma confissão. A fé é uma convicção confessa. Hebreus diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se vê. É a certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé precisa de uma confissão, é acreditar naquilo que não se vê, assim como a fé é o contrário, que é o medo, que você acredita em algo que não existe, em algo que não se vê. Por exemplo, se você tem medo de andar de avião, não anda por quê? Porque tenho medo. Medo do quê? Do avião cair. Não acredita que o avião vai sair e vai pousar no outro lugar. Acredita que se levantar ele vai cair. É uma confissão, é uma certeza daquilo que não se vê. Porque à noite você não vai beber água na cozinha sozinho? Medo. Medo do quê? Lá tem copo, lá tem geladeira, lá tem fogão, mas qualquer outro barulho, vai ser um monstro, vai ser Satanás, vai ser o demônio, vai ser um ladrão, qualquer barulho, qualquer sombra, qualquer coisa. Eu lembro quando eu era criança, a gente morava numa casa onde tinha uma janela de vidro. Tinha uma janela de vidro e tinha uma árvore. E a gente acordava de madrugada, olhava para a janela de vidro, tinha uma árvore balançando. Toda vez era essa imagem dessa árvore balançando. Era um susto, era um medo. Não queria olhar para aquilo, porque o medo traz uma imaginação. Ou seja, é a fé ao contrário. É uma crença, confessa. Quando Golias intimidou o povo de Israel, quando Golias intimidou ao exército de Israel e Saul, eles tiveram medo. E por isso que o ajuntamento, por isso que a reunião não era uma unidade. Nem todo o ajuntamento, nem toda reunião é uma união. Nem todo ajuntamento, nem toda reunião traz unidade. E por quê? Qual é o impedimento da unidade? O maior impedimento da unidade é o medo. Porque o medo me faz acreditar ao contrário. Porque o medo me impede. Que jeito que o medo faz? Ele intimida. E aí às vezes nós falamos: não, estou sofrendo ataques do maligno. Talvez o ataque do maligno já foi lá muito antes. Foi muito antes, quando ele te intimidou e você com medo já se paralisou. Deixou o medo entrar no seu coração, já tomou partido de paralisação. Não promoveu mais unidade, não promoveu mais o nome do Senhor dos Exércitos, esqueceu da prioridade, esqueceu de colocar Deus à frente, e esqueceu dos salmos que nós lemos 27, Ele é minha luz, é minha salvação, Ele é o meu escudo. As armas do medo não resistem quando o Senhor dos Exércitos é quem luta contra elas. Golias não precisou lançar ninguém, matar ninguém. Golias não precisou dar tapa na cara de ninguém para deixar todo um exército com medo, tremendo de medo. Um só homem. Assim como também um só homem vence Golias. Alguém que não tinha medo, alguém que não deu ouvidos à voz da intimidação, do medo, e o medo se instalou no coração daquele exército. Então nada puderam fazer, a não ser alguém que não deu voz ao medo, mas que estava sendo preparado no louvor, mas que estava sendo preparado na adoração a Deus, mas aqui alguém que estava sendo preparado na intimidade com o Senhor. E eu duvido quem nunca teve medo. Eu duvido quem nunca, pelo menos uma vez em sua vida, não teve medo.
Mas o problema não é você ter medo de barata. Isso pode até ser um problema, mas aí não cabe aqui. Depois você procura aí o Patrick. Mas ter medo de barata, ter medo de palhaço, ter medo de escada, ter medo de altura, o problema não é esse. O problema é quando o medo está contrário à minha fé. O problema é quando o medo paralisa a vida que Deus sonhou para mim. O problema é quando o medo me tira do centro da vontade de Deus. Porque nós podemos tratar os sintomas, nós podemos ver na superfície os sintomas. Eu estou desanimado, eu estou fraco, eu estou triste, eu estou angustiado. Mas vamos ver as causas. Será que não é o medo que está causando isso? O que Saul faz? O Saul, em vez de enfrentar o seu medo, em vez de ir até Golias em nome do Senhor dos Exércitos, o que ele faz? Ele procura alguém que não tem medo e dá presentes, dá até a sua filha em casamento. Abre mão. Porque se nós nos movermos com medo, nós vamos ter que trabalhar para pagar alguém para viver aquilo que nós deveremos viver. E aí nós, como povo de Deus, como a igreja do Senhor, a gente não pode trabalhar para pagar alguém para viver aquilo que só uma intimidade com o Senhor pode vencer e pronto, acabou. Porque Deus não precisa de ninguém preparado para lutar e vencer. Deus precisa de alguém preparado para estar na presença dele. Porque a armadura de Saul não serve em Davi, porque não precisava. E muitas vezes nós estamos trabalhando para pagar para alguém viver aquilo que Deus queria que nós vivêssemos. E aquilo que num quarto de oração, aquilo que numa intimidade, aquilo que um coração totalmente rendido, aquilo que uma confissão de fé resolveria em poucos dias, ou poucas horas, ou em poucos minutos. Vai depender aí do grau de intimidação que você deu ouvidos. Vai depender do grau de intimidação do que você deu ouvidos. Porque o que é a intimidação do medo? A intimidação do medo é a seguinte: se eu te vencer, você será o meu escravo. E se você me vencer, eu serei seu escravo. Porque nós somos escravos de tudo aquilo que nós não vencemos. Tudo aquilo que nós não conseguimos vencer, nós somos escravos. Se você identificar qualquer problema em sua vida, qualquer problema em seu coração, qualquer problema nos seus pensamentos, ou qualquer tipo de pecado que você não consegue vencer, pode ter certeza que você é escravo disso que você não conseguiu vencer. E é por isso que muitos não conseguem sair do buraco que se enfiaram. Por isso que muitos conseguem não sair da situação, da vida que se colocaram, porque são escravos. Aí nós temos o texto: conhecereis a verdade vos libertará. E aí nós confessamos isso: conhecereis a verdade vos libertará. Aí, quem é a verdade? É Jesus. E eu lhe pergunto: você o conhece? Conheço Jesus. Qual o grau? De ouvir falar ou de com ele andar? Não, eu estou andando. Você anda com Jesus de que jeito? Você é um dos discípulos que eu acompanho de longe, ou você é um dos 12? Não, fui escolhido como um dos 12. Você é um dos 12 que andam com Jesus, ou um dos 3 que sempre estão com ele? Sou um dos 3. Se você é um dos 3, você é aquele que dá continuidade ao que Jesus mandou fazer. Você é aquele até que coloca a cabeça em seu peito. Há graus, há profundidade de conhecer ao Senhor. E o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E ontem mesmo ali na mesa nós falávamos. As pessoas estão acostumadas e foram formatadas a viver dentro de uma igreja.
E aí, quando ela tem qualquer tipo de problema, que aquela igreja não dá mais para conviver, não dá mais para se reunir, e eu vou abrir um parênteses, isso é absolutamente normal, as pessoas podem sair, podem vir, podem frequentar qualquer uma igreja. O problema está quando a minha formatação é de viver naquela igreja e depois eu procurar uma igreja em que eu me adeque, que seja boa para mim, sem a maturidade de Cristo, de saber, eu sirvo a Jesus, e eu vou me reunir porque eu sei da importância que se tem e do grau de que se tem de força do rio de Deus quando há uma unidade dos irmãos, do corpo de Cristo. Quando nós temos lugares para poder parecermos com Cristo, um lugar de submissão, um lugar de obediência, um lugar de comunhão, um lugar de compaixão, um lugar de perdão, um lugar de missão, onde eu não dei ouvidos ao medo, onde eu não dei ouvidos à intimidação. O medo sempre, ele não precisa chegar perto de você, ele não precisa te furar, o diabo não precisa puxar seu pé, ele não precisa cutucar você, ele não precisa espetar você, ele não precisa bater na sua cara, não. Ele só precisa de longe chegar e falar, venham um por um, vem só você. Pronto, acabou. Você está reunido, você está com um exército, mas cada um em seu coração está cheio de medo, acabou, não tem mais unidade. Venceu-se a unidade, porque cada um tem medo no coração, o medo está governando, o medo está dominando. Lembra de Adão, quando pecou, ele continuou no jardim e ele continuou vendo a Deus. Mas ele teve medo, porque Deus ele não perdeu, o que ele perdeu foi o governo de Deus. E muitas pessoas estão sendo dirigidas pelo medo, mas estão falando, mas eu tenho Deus, mas por que estou tão intimidado, por que tenho tanto medo no meu coração? Porque você perdeu o governo de Deus, não a Deus. Deus você pode encontrá-lo, você pode ter suas práticas sacerdotais aí, você pode ter suas práticas religiosas e falar, não, eu tenho Deus, porque ninguém quer ter o diabo, isso é óbvio. E todo mundo, pode ser qualquer ser humano, pode ser de qualquer religião, tem uma parte da revelação de Deus. Porque no mínimo o oxigênio é Deus quem dá. No mínimo quem desejou que ele nascesse foi Deus. Essa é uma verdade absoluta para todo mundo. Pô, então, tá vendo? Eu tenho a Deus, mas o que você precisa ter é o governo de Deus, porque foi isso que Adão perdeu. E a primeira coisa que apareceu quando Adão peca é o medo, ele teve medo. E aí então o medo agora estava governando, porque a serpente não precisou pegar a mão de Eva e colocar lá no fruto. Não, a serpente só jogou lá no ar, lá. Falou, você vai abrir seus olhos, pronto, acabou. Então, às vezes, nós achamos que o diabo está acabando com a minha vida. Ele vai chegar a acabar com a sua vida, mas bem antes, ele já te venceu pela intimidação. Bem antes ele já tirou as suas forças para falar, como Davi falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, colocando Deus à frente e sabendo que é Deus quem pode fazer tudo isso. Porque o que vence o medo, o que vence a intimidação é um coração disposto a amar a Deus. E eu vou te falar o porquê. Porque Davi dá uma pedrada em Golias, o gigante cai no chão, tibum. Era assim a musiquinha. Ele pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Davi é um assassino, mas ele não é considerado um assassino quando mata Golias. Quando ele matou Golias, ele foi celebrado. Chegou lá na cidade, todo mundo, Saul matou, eu não lembro agora quantos, 1000, mas Davi matou milhares, Davi foi celebrado, todo mundo dançou, ninguém chamou ele de assassino.
Mas quando ele pediu para colocar Urias na frente da batalha para que o cara morresse, para poder ficar com a esposa de Urias, ele foi considerado um assassino. E ele nem deu espadada em Urias, ele nem deu pedrada em Urias. Por que ele não é assassino quando ele pegou a espada e cortou a cabeça de Golias? Ele é um assassino quando ele mandou colocar o cara lá na frente. Por quê? Nós às vezes nos preocupamos muito com a nossa estética, nós às vezes nos preocupamos muito com a nossa aparência. Então a gente vai levando a vida, vai levando, tá bom, vai levando a vida, vai levando a vida. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega de todas as práticas erradas, seja no corpo, seja no espírito, ou seja na alma. O cara fica 10 anos da vida dele comendo gordura, comendo fritura, tomando refrigerante. Ele chega para o cara na academia e fala: quero perder minha barriga em um mês. Cultivou 10 anos a barriga, em um mês quer perder. Não é? É desse jeito. Aí o cara cultiva na alma uma doença, uma enfermidade na alma. Rancor, mágoa, ódio, raiva, ira, violência, seja lá o que for, na alma. Vive a vida inteira desse jeito. Aí, de repente, num culto, quer que tudo se resolva. Ou um dia a conta chega, fica prostrado, endividado na alma, fica endividado com Deus, endividado com o mundo. Em sua alma grita e não há socorro. Mas o camarada não tem a coragem de se arrepender diante do Senhor e colocar Deus na frente para vencer essa intimidação que gerou medo em seu coração. E eu quero que cada um, não tem como diagnosticar aqui a todos, não tem como fazer isso, a não ser que o Espírito Santo revele. Mas o Espírito Santo pode revelar ao seu coração todos os sintomas de sua alma, de seu espírito, que tem se revelado, mas que você não tem enxergado, que isso foi um espírito de intimidação, que colocou medo no seu coração. Não precisou nem bater na sua cara, não precisou fazer nada, foi de longe deu uma voz e você ouviu essa voz e assim viveu. E assim se paralisou, e assim se afastou da unidade do corpo de Cristo, assim se afastou do fluxo do rio de Deus, assim se afastou do temor do Senhor, e assim perdeu o seu lugar de intimidade. Perdeu o seu lugar de intimidade e perdeu o lugar da presença de Deus. Perdeu o lugar da presença de Deus, porque o medo está lhe vencendo. O medo pode lhe vencer hoje em 1 grau, mas cultive isso mais 10 anos. Você vai ver a conta chegar. O contrário também é verdadeiro. Comece a cultivar um quarto de oração, uma intimidade com Deus. Comece a cultivar uma fé inabalável hoje. Daqui 10 anos você vai ver o resultado. Não tem quem vá no mais profundo com Deus que não seja recompensado por Ele. E pense que tudo aquilo que já foi pregado, que você já ouviu, pense que tudo aquilo que você precisa vencer ainda não venceu, você não o vence, porque é escravo daquilo que não venceu. Mas tem um bônus: aquilo que você vence, você tem autoridade para viver e servir o outro. É por isso que muitas vezes a igreja não consegue resolver os problemas sociais, porque não tem autoridade para isso. Por que não tem autoridade? Porque não venceu aonde deveria ter vencido. Porque pessoas movidas pelo medo não podem servir outras pessoas. Eu estou falando pessoas, não estou falando Jesus. Jesus não teve medo. Por que Jesus não teve medo? Porque ele conhecia o amor.
O próprio Pai é o amor. Ele conhecia o amor. O que diz a palavra? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Por que Jesus não teve medo? Jesus não teve medo porque medo é contrário à fé, é uma crença. E é uma confissão. E Jesus não poderia confessar ao contrário daquilo que ele tinha visto, daquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha certeza, daquilo que era guardado em seu coração como propósito. Ele não poderia sentir medo. Por isso que em Jesus não há medo. Um coração que carrega a presença de Jesus não sente medo. Qual é a bênção disso? A bênção disso é a autoridade que vem por você ter vencido. A bênção disso é os sintomas que vão desaparecer da sua vida, muitos. Simplesmente porque você é servo daquilo que não venceu. O medo diz isso. Se você me vencer, eu te servirei. Pense você, existem pessoas nesse mundo, sabia? 2019, que trabalham por dinheiro. Não é, pastor, mas todo mundo trabalha por dinheiro, todo mundo tem um salário. É claro que há uma recompensa, é claro que cada trabalhador é digno do seu salário. Mas tem pessoas que gastam o seu tempo, que vendem o seu tempo, porque o trabalho é a venda do seu tempo. Vender o seu tempo e a única coisa que querem é o dinheiro. E é tão servo do dinheiro, é tão escravo do dinheiro, que quando pegam dinheiro ainda reclamam. Não tem uma boa relação com o dinheiro, porque queriam muito e acham que tem pouco. Isso é medo. Por que é medo? Porque o Senhor quem nos sustenta. E o Senhor não precisa de dinheiro para nos sustentar. Porque o Senhor não precisa da nossa preparação para vencermos o medo. O Senhor só precisa que estejamos preparados para estarmos em sua presença. O Senhor só precisa disso. O que nós não podemos perder é o governo de Deus. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é poderoso. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que é viver pela bênção do Senhor? Não é buscar aquilo que é de fora. Olha o que diz o texto. Nós pensamos assim: não, Deus precisa fazer algo grande, Deus pode fazer algo grande, mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mais de tudo aquilo que nós sonhamos, Deus é poderoso para fazer. O texto diz, é que tudo aquilo que nós pedimos, ou seja, está saindo da minha boca, aquilo que eu estou pensando. E aí que diz o texto, ele é infinitamente poderoso para fazer mais de tudo, segundo o seu poder que opera em nós. O poder não opera quando há medo. E aí tudo que é infinitamente mais não está do lado de fora, está o poder que opera em nós. Está aqui dentro, na transformação que Jesus pode fazer em nós. Então não adianta você viver mergulhado no medo, mergulhar nessa atrofia espiritual, que a sua alma se aprisionou achando que Deus vai fazer alguma coisa e de repente alguma coisa que Deus fez aqui fora mudou aqui dentro. Deus quer mudar você para que, segundo o poder que opera em você, mude as coisas aqui fora. Ou você acha que quando você está muito triste, Deus vai operar tanto que Ele vai te dar uma Ferrari para você ficar feliz? Porque se você estiver muito triste, aprisionado pelo medo, muito triste, aprisionado pelo medo, e Deus te der uma Ferrari, você vai dirigir a Ferrari triste.
Deus não vai fazer assim. Então a gente vive intimidado pelo medo, esperando que Deus faça. Oh Senhor, por favor, faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Pessoas que ungem até a aposta na Mega Sena. Senhor, é só assim que o Senhor pode me abençoar. Oh Senhor, em nome de Jesus. Às vezes a gente fica esperando, né, que Deus faça aqui fora, que daí a gente vai se resolver. A gente está intimidado pelo medo. Está vivendo longe da presença de Deus, porque o medo me afasta da presença. Está vivendo longe da presença de Deus e fala: Senhor, faz alguma coisa. Está vendo a minha vida, olha assim, olha assim, olha assim. Olha aí Deus, olha aí, faz alguma coisa. Abre a porta do emprego, abre a porta não sei o que lá, abre a porta não sei o que lá. Deus não vai te dar algo que Ele vai te perder. Ele não vai fazer isso. Ele não vai te dar algo para te perder. Ele não vai fazer isso. Segundo o poder que opera em nós, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, é uma transformação aqui dentro. Só o Espírito é quem pode fazer isso. E a gente acha que a bênção do Senhor é Deus me arrumar um namorado, Deus me arrumar uma namorada, Deus me arrumar um emprego, Deus abençoar e me dar um aumento. A gente acha que a bênção do Senhor é isso. A bênção do Senhor é ter uma transformação por dentro, a fim de saber que Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, a minha proteção, o meu sustento. E todo o resto, eu não sirvo a mais nada, eu sirvo ao Senhor. E tudo que eu venci vai concorrer para o meu bem, vai me servir. Nós precisamos viver essa filiação em Deus, porque Ele é um Pai que nos traz segurança. Aliás, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então eu vou lhe dar uma notícia: você pode ter paz. Não há nada melhor do que ter paz. Não há nada melhor do que estar em paz. E pode haver paz na guerra. Pode haver paz na calmaria, pode. Paz não é Deus te tirar de um lugar e te colocar em outro. Paz é Deus tirar essas construções antigas do seu coração e construir tudo de novo, uma casa onde está na rocha, onde só a presença dele é quem pode ornamentar, pode encher a casa. Que não adianta nada ter uma casa e dizer: eu sou tua casa, e a casa estiver vazia. Porque o que Jesus disse: a casa varrida, mas vazia. Veio um 7, aquele texto famoso. A casa estava limpa, mas estava vazia. Não adianta. Por isso que diagnosticar, apontar o caminho, não adianta se não houver em sua voluntariedade, individualidade, uma rendição, um arrependimento sincero em viver para o Senhor Jesus e fazer com que Ele more no seu coração, fazer com que você seja o templo do Espírito. É por isso que a palavra tem poder, porque ela pode trazer vida ou pode te matar. Porque aquilo que foi lhe revelado, você dará conta, será contabilizado. Tudo que você ouviu e não praticou, Deus vai te contabilizar. Por que você não fez isso? Você sabia disso. Porque Deus é Pai, Jesus é Senhor. Deus é Pai, Jesus é dono. E Ele quer que os seus filhos andem em temor.
para que não sejam filhos bastardos. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 6. Diz assim, presta atenção, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Como Deus vai me tratar como filho? Como? O que Ele tem que fazer para Ele me tratar como filho? Ele tem que me corrigir. E eu tenho que fazer o quê? Suportar a correção. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Filho que não é corrigido vai crescer com o coração de um bastardo. Por que não é corrigido? Porque há dois extremos nisso tudo. Nós vivemos em uma geração onde a correção era o que tinha por dia. Todo dia. Pau! Paulado. Aí os filhos que tanto apanharam cresceram falando, não vou bater em ninguém. O problema não é esse. O problema é desvincular o amor da correção. Ama tanto que não corrige. Ama tanto que não disciplina. Ama tanto que não tem coragem de frustrar o filho. Não tem coragem, porque ama demais. Desvinculou a correção do amor. Ou está numa ponta onde a correção é cheia de agressividade, onde a correção é cheia de violência, ou está na outra ponta onde eu amo demais, não vou corrigir, não corrige, não tem disciplina, não tem regra, não tem nada. O filho faz o que quer. E aí Deus diz assim, porque se você suportar a minha correção, eu vou te tratar como filho. Porque se você não suportar ser corrigido, se você não está em disciplina, você é um bastardo, você não é filho. O problema da bastardia é que sem correção não se conhece o amor. E o amor é que lança fora todo o medo. O problema de viver sendo guiado pelo medo, sendo guiado por essa intimidação, que faz com que eu não vá e não tenha a confissão de que o Senhor dos Exércitos não pode ser afrontado. O problema é que eu não conheço o amor. Por que eu não conheço o amor? Porque não suportei a correção de Deus sobre minha vida. E o texto diz, se suportais a correção, eu vos tratarei como filhos. Porque se você não é disciplinado, não é corrigido por Deus, logo há um coração de bastardo, sem filiação, sem paternidade. Importa para Deus que os seus filhos vivam sem medo, porque conheceram o amor. E o que diz o texto? Que pai que ama seu filho não corrige. E a gente tem a mania, né? Não sei.
Falar, geração mimimi, geração que não está aguentando nada, geração que não aguenta o bullying, né? Na minha época eu era o vareta, na minha época eu tomava banho num buraquinho do chuveiro só, tal. Na minha época eu falava que eu colocava a camiseta, a frente encostava com as costas. E eu casei assim, viu? Casei assim, amarrando a calça aqui, ó. 1,87 m, pesando 60 e poucos quilos. Não tinha calça que servia, né? O problema é uma geração que não quer ser corrigida e se não for corrigida, não vai conhecer um pai que ama. Porque o texto de 2 Crônicas 7,14 é se o meu povo. A gente quer transferir para o mundo uma responsabilidade que é nossa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Não transfira para o outro aquilo que Deus quer tratar com você. Não transfira para o outro aquilo que Deus quer tratar no seu coração. E se você não conhece o amor de Deus, não conhece a paternidade de Deus, não tem coragem de chamar de Deus de Pai, é porque você já se afastou da correção do Senhor. Por isso o medo te dominou. Por isso o medo está te dominando, o medo está dominando o seu coração. Sabe o que? A ansiedade é medo do amanhã. A ansiedade é medo do amanhã. Assim como o excesso de passado, a angústia que traz, é um medo daquilo que ficou, medo de não se perdoar, medo de não perdoar o outro, medo do que vai acontecer, medo do que aconteceu. E um pai de amor que corrige os seus filhos lança fora todo o medo, tira todo o medo do coração e faz com que sigamos o propósito do Senhor. Faz com que todo um exército reunido, enquanto está com medo, faz algo diferente. O cara fica incomum. O cara é o cara mais incomum, o cara é o cara mais diferente dessa terra. O cara é o cara mais diferente do trampo, o cara é o cara mais diferente da escola, da faculdade, do trabalho, só porque ele serve a Deus e tem uma fé convicta. Só porque o medo não alcançou o coração dele, simplesmente porque ele sabe que ele é filho de Deus. Simplesmente porque ele tem a certeza que é filho de Deus. Porque às vezes o medo rouba essa certeza? Porque eu não me permiti, eu não suporto mais a correção de Deus. Não suporto mais a correção de Deus, não suporto mais me alinhar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Eu quero que Deus faça infinitamente mais tudo aquilo que está ali fora, para eu poder falar uma bênção de Deus e contar o meu milagre. Mas não há maior milagre do que Jesus transformar e tirar e arrancar do seu coração o medo, arrancar dos seus pensamentos o medo, arrancar toda essa cadeia de pensamentos que você está preso, arrancar toda essa cadeia no coração que você se prendeu, a tirar todo esse pecado a qual você serve, a qual você é escravo, simplesmente porque não conseguiu vencer. Não é apenas com a confissão aqui fora que nós seremos e alcançaremos a salvação e a graça. É a confissão aqui dentro. Davi não é um assassino quando mata Golias simplesmente pela confissão que tem aqui dentro do coração. Assim como quando ele colocou Urias lá na frente, lá sem sequer ele colocar a mão, mas ele tinha uma confissão no coração. Ele não falou que queria matar Urias. Ele não disse isso. Ele não olhou. Ele teve a oportunidade de ver Urias e teve, vou matar você. Ele não teve uma confissão
aqui fora. Ele teve uma confissão aqui dentro. Era a intenção, era o medo que ele tinha. Era o medo que ele tinha. Por isso que Deus conhece e sonda o nosso coração, os nossos pensamentos. Você pode ter uma confissão aqui fora e aqui dentro tem outra. E o que está te matando é a confissão daqui de dentro. Assim como o que traz vida é aquilo que está aqui dentro, a confissão que nós temos aqui dentro. É o sonho, é o desejo, é aquilo que nós pedimos e pensamos aqui dentro. É o amor contrário ao medo. O medo contrário à fé. Mas o Senhor pode nos livrar. Ele é um Pai amoroso. Porque Ele ama, Ele corrige os seus filhos. Por isso que o seu coração precisa ser corrigido pelo Senhor. Por isso que viver a vontade de Deus é ser corrigido pelo Senhor. Porque Deus todo mundo tem. O que nós estamos buscando é ter o governo de Deus. É ter o governo do Espírito. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar, a não perder o culto, que nós vamos orar.